Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, se você é mais ou menos da minha geração, lembra de um gibi, uma revista, que trazia como herói o Mandrake. Lembra do Mandrake? Mandrake era um grande mágico, aliás, um ilusionista de primeiríssima linha, né, da história em quadrinhos. Depois virou série de TV e tal, inclusive com um ator global fazendo o papel do Mandrake. Não deu lá muito certo, mas enfim. O Mandrake era alguém que sabia hipnotizar de forma muito fácil, muito automática. Ele enganava todo mundo, né, com a hipnose. Evidentemente que o Mandrake é um personagem da ficção e que a hipnose não é aquilo que ele praticava. Mas é o que muitos de nós temos em mente quando ouvimos a palavra hipnose ou quando pensamos em alguém hipnotizando outra pessoa. Então, eu conheço muita gente que nem sequer acredita ser possível, de fato, em verdade, hipnotizar outra pessoa, hipnotizar alguém. Os céticos que eu conheço acham que é tudo combinado, né? Que é apenas um teatro, uma apresentação, né? Para divertir as pessoas, mais ou menos, né? Guardadas as devidas e óbvias diferenças, como o telecat, a luta livre, que quando eu era criança também era o principal programa de televisão. Aliás, se aquilo tudo era show, né? Era muito bem feito. Muito bem feito. Estou falando da luta livre. Da hipnose eu não sei, não conheço nada a respeito do assunto. Não saberia dizer, inclusive, se um cristão deve ou não se sujeitar à hipnose. Pouco que eu conheço, tirando o lado folclórico da história, né, o Mandrake fica de lado, é que é um ramo da ciência, especialmente das ciências que estudam a mente, né, e que é aplicado por alguns terapeutas. Também conheço terapeutas que se opõem a essa técnica, não sei porquê, né? E que Freud usou muito, né? Aliás, ele começou as suas pesquisas justamente utilizando a hipnose. Um dia que ele não conseguiu hipnotizar a pessoa, ele mudou de técnica e começou a fazer análise de uma outra maneira, né? Principalmente por meio do estudo dos sonhos e da livre associação de ideias, para trazer o inconsciente à baila, que é o que, na verdade, acho eu, a hipnose acaba fazendo. A pergunta de hoje é a seguinte: você, como cristão ou como cristã, se sujeitaria a um tratamento hipnótico? Vamos imaginar que você sofra, sei lá, de pavor de dentistas, né? E por isso você não consegue fazer um tratamento de canal, por exemplo. Vai acabar perdendo todos os dentes, vai ser pior ainda, né? Então, eu sei que muitas décadas atrás os dentistas foram adeptos dessa técnica para, em algumas circunstâncias, para alguns pacientes, eles hipnotizados se sujeitavam ao tratamento e saíam bem. Não sei como é que isso funciona hoje, mas nós vamos descobrir já já, porque nós temos um pastor que pratica a hipnose como terapeuta e temos uma pastora que, pelo jeito, não concorda muito com essa história. Vamos ouvir os dois e vamos tirar nossas próprias conclusões. Quando eu contar 3, você não vai mudar de canal. 1, 2, 3. Está no ar o Vejam Só. Começa agora o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Daqui a pouquinho a gente fala dela e nesse momento nós vamos conhecer os nossos convidados. O primeiro deles é o pastor Dr. Márcio Bassi, da Igreja Batista do Povo, ele que é terapeuta. Tudo bem, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui, né? Conhecia pela televisão, muito bom conhecê-la, pastora também. Obrigada. E espero que seja um tempo bom, agradável e possa elucidar muitas coisas e proporcionar às pessoas que elas possam refletir no que elas sabem fazer. O senhor é pastor da Igreja Batista do Povo em Diadema, é isso? Diadema. Eu estou ajudando o pastor titular, pastor Sandro, né? Eu estou cooperando lá, trabalhando com jovens adultos.
Jovens adultos são os solteiros um pouquinho mais de Solteiros idade. não casados, 28 anos para cima. Né? Então, esse pessoal que ainda não tem, né, um nicho deles próprios, porque não são adolescentes, não são casados, não são mais jovens, então precisam de um apoio tanto espiritual quanto psicológico também. Muitas igrejas têm esse ministério, aliás, muito importante. Sim. Muito importante. Agora, o senhor também é terapeuta? Sim. Eu atuo como psicólogo na área clínica há alguns anos, uso abordagem cognitivo e comportamental. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Do outro lado, nós temos a pastora Silvia Pietro Paolo Marinho, líder da comunidade cristã Plenitude. Paz e graça, pastora. Tudo bem com a senhora? Paz e graça, pastor. Tudo ótimo, graças a Deus. Pastor Marinho, tá bom? Não, tá com início de pneumonia. Tá lá de cama em casa. Ela largou o marido lá para vir aqui para o programa. Mas eu já cuidei dele, ele tá bem cuidado. Pastor, eu posso mandar um beijo para uma pessoa? Pode? Queria mandar um beijo para Dona Estela, esposa do senhor Saíde. Ela é cristã, não é cristã evangélica, embora já tenha feito a confissão de fé, mas ela assiste sempre o programa. Ah, que bom. Né? Como ela chama? Legal, né? Estela. Dona Estela. Ela... Santo para a senhora, Dona Estela. Então, muitas vezes, eu não costumo avisar que eu venho e depois ela fala, pastor Marinho, eu vi a Silvia lá e tal. Falei, vou mandar um abraço para ela. Tá, muito bom. Onde fica a comunidade cristã Plenitude? Estrada das Lágrimas, 4159, ali na Ponte Preta, em São João Clímaco. Divisa com São Caetano do Sul. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço. A gente vai para a matéria que o Zeca preparou e que, obviamente, traz o dilema de hoje. E, em seguida, vamos ouvir os nossos especialistas a respeito desse assunto. Vejam só. Você sabe o que é hipnose? Já ouviu falar sobre isso? Acredita ser algo sobre ocultismo? Ou será que é algo científico, usado para tratamentos de saúde? Qual o envolvimento que o cristão pode ter com esse tipo de coisa? Seria correto, na sua opinião, um cristão praticar a hipnose? Ou seria algo errado? Vamos começar com uma definição mais técnica sobre a hipnose, para assim iniciarmos o nosso estudo sobre esse tipo de situação. O significado da palavra hipnose vem do grego hipnos, que pode ser traduzido literalmente como sono. Mas, na verdade, não é bem isso que acontece com a mente durante o estado hipnótico. A hipnose modifica o padrão de consciência. O indivíduo focaliza sua atenção por meio de uma indução ou de uma autoindução, concentrando a mente e direcionando seus pensamentos, e com isso, intensificando a atividade cerebral, algo oposto ao que acontece quando estamos dormindo. Essas definições podem ter algumas controvérsias, dependendo do método utilizado e da fonte pesquisada. Temos então aqui uma explicação técnica do método da hipnose e como ela funciona. Com isso, podemos entrar na parte prática do nosso debate. Pode o cristão praticar hipnose? Ao que tudo indica, a Bíblia não diz nada sobre isso. Então, parece que estamos tratando de uma questão de consciência individual, ou seja, cada cristão pode livremente escolher se isso é bom ou mal para a sua vida. Porém, logo de cara já temos argumentos que dizem completamente ao contrário. O cristão deve ser sóbrio e vigilante, assim ensina a Bíblia, no sentido de estar no controle de seus pensamentos, estar alerta espiritual e mentalmente. Isso quer dizer se prevenir contra o perigo. Isso é o oposto de permitir que alguém fique em transe ou esvazie seus pensamentos. Logo, o cristão não deve se submeter a esse tipo de prática. Outros ainda afirmam que a hipnose está muito relacionada ao ocultismo. Isso até pode ser verdade, porém, atualmente a hipnose é também uma possibilidade de tratamento médico, sem nenhuma ligação espiritual. Alguns psicólogos recomendam a hipnose para ajudar os pacientes a superar problemas emocionais ou psicológicos. Algumas experiências também sugerem que a hipnose pode ajudar em tratamentos médicos. Nesse caso,
o cristão poderia sim fazer uso dessa ciência, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem, sendo um conhecimento, então, vindo direto de Deus. Olha, assunto bem delicado esse. Nossos convidados vão precisar de tempo para explicar tudo. Por isso, vamos direto ao nosso debate de hoje. O Vejam Só já está no ar. O assunto, obviamente, desperta muita curiosidade, inclusive em mim. Pastor Dr. Márcio Bassi, ministro da Igreja Batista do Povo, trabalha em Diadema com os jovens adultos, auxiliando o pastor principal daquela igreja, e é terapeuta. A linha que o senhor segue é o behaviorismo? Cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental. E como é que o senhor se posiciona em relação à hipnose, doutor? Eu vejo que pode ser feito. A única restrição que eu aponto é o porquê e por quem. Mas eu vejo que pode ser feito. É uma ciência, já foi provado, né? Ela traz muitos benefícios. Vou até trazer aqui uma questão médica até. Trabalhei há alguns anos no hospital e tem pessoas que elas muitas vezes não conseguem, a anestesia não pega na pessoa, vamos utilizar esse termo, não pega. O que tem que ser feito nesse caso? Ou utiliza gelo para anestesiar o local, correndo o risco de uma necrópsia, necrossar a pele, aliás, né, naquele local, ou hipnose, para que a pessoa possa fazer aquele procedimento cirúrgico. Então, a hipnose tem suas vantagens e acho que vale a pena. Eu não estou falando aqui, acho que vale a pena no sentido de estimular, mas no sentido de que o cristão pode realizar. O senhor pratica hipnose? Não. Por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a consciência, a pessoa realizar as suas descobertas. Tenho amigos que realizam hipnose. Tem até cristãos, né? Amigos cristãos que realizam hipnose. Para eles funciona? Funciona. E a literatura, ela aponta que ela é bem prática. A sua abordagem terapêutica abole a hipnose ou é possível usar? É possível sim. Ela dá uma abertura para tal utilização desse método dentro dela. Então, aquela ideia original de que a hipnose está muito associada à psicoterapia de linha freudiana não é bem verdade? Sim e não. É porque a hipnose, ela trabalha o inconsciente. E a psicanálise também trabalha o inconsciente, só que de outra maneira, né? Mas ela é muito associada assim, mas nada impede de outras linhas poderem utilizar. Então o senhor não usa porque o senhor não quer? Não quero. Tá bom. Depois a gente vai apertar. Eu gosto de ver as pessoas se autodescobrindo. Acho isso o senhor já foi gostoso. hipnotizado? Não. Nunca foi? Nunca fui. Nem na faculdade? Porque a hipnose depende mais do paciente do que do hipnotizador. É isso que é interessante, né? Depende da pessoa se permitir hipnotizar. Se a pessoa não permite, não consegue realizar essa transição de alteração de estado de consciência. Tá bem. Mas o senhor já viu pessoas hipnotizadas? Sim. Vamos ouvir agora a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Comunidade Cristã Plenitude. A senhora já foi hipnotizada? Não. Deixa ele te hipnotizar? Não, mas eu já participei de um ambiente onde tinha um hipnotizador e ele foi fazer aquela seleção que eles fazem, né? Eles fazem uma seleção para ver quem, no meu ponto de vista, para ver quem é mais vulnerável. Eu já participei, né? Porque eu precisava estar, era na empresa onde eu trabalhava, né? E o diretor da empresa chamou e eu não ia me levantar, ia sair, né? Mas eu não sou hipnotizável, não. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, né? Mas eu não sou mesmo. Não gosta por quê? Porque eles defendem que todo mundo é hipnotizável se houver uma insistência, né? Porque a maioria das pessoas se fecham e daí se a pessoa se expor, e eu acredito mesmo que se a pessoa se expor, ela vai se abrindo para aquilo, né? E em um momento ela pode ser hipnotizada. A senhora acha que isso seria impossível com a senhora? Acho. Por quê? Então, eu posso começar respondendo pelo tema do programa, né, pastor? Se o cristão... Porque a senhora é cristã. É porque eu sou cristã. Eu vou falar o que eu creio, tá, pastor? Eu creio que o cristão, ele não deve nem
receber, né? Nem ser hipnotizado e nem fazer a hipnose. E por que eu creio isso? Justamente, o pastor até tocou nesse ponto, justamente porque toda a base do governo de Deus é em cima do livre-arbítrio, é em cima da consciência humana. E a partir do momento que você entra num estado de consciência, que é isso que é a hipnose, né? Entra num estado de consciência onde você não tem mais domínio pela sua consciência, você está vulnerável. Então, né? Nós ouvimos aí que não tem textos. Eu, particularmente, creio que existam textos. Depois a gente, na segunda fala, né, no segundo momento. Mas eu creio, pastor, que a pessoa, e foi dito na matéria, né, ela tem que estar sóbria, ela tem que estar vigilante, ela tem que ter domínio da consciência dela. Porque a consciência, né, o subconsciente, né, que a gente fala, na verdade é o homem interior, né? Então, a pessoa tem que estar consciente. Então, a pessoa se sujeitar a que outra pessoa entre na mente dela, eu não concordo com isso por causa da palavra de Deus. Então, talvez, antes da minha conversão, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de saber o que o Senhor fala a respeito de algumas coisas, eu até poderia, né? Nossa, eu era tão curiosa, mas hoje não. Hoje não. Então, eu não tenho dúvida que pessoas são hipnotizadas, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que quem faz o hipnólogo, né? É assim que fala, né, pastor? Eu não tenho dúvida que o hipnólogo, na maioria das vezes, pelo menos os cristãos eu acredito que todos, né? Mas os outros, na maioria das vezes, não faz com uma má intenção. A intenção é ajudar, porque tem a hipnose circense, da galinha, que é infame para mim isso, pastor. A circense, tem a espiritual, né, as vidas passadas e tal, e tem a terapêutica. Então, eu não acredito que a pessoa que vai se utilizar disso, ela está com uma má intenção. Eu acredito que a intenção seja boa, eu acredito que é comprovado cientificamente, porque é assim que a ciência faz, né? Para algo ser comprovado cientificamente tem que acontecer mais de uma vez, com prova e tal, mas eu não acredito que isso seja liberado pelo Senhor. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai apertar os dois para aprender um pouco mais a respeito desse assunto. Mas antes, você vai responder a nossa enquete publicada no facebook.com/programa. Vejam só, esse é o nosso Facebook. Vamos lá? Você se sujeitaria à hipnose? Sim ou não? Pronto, essa é a pergunta e você tem que responder. Você se sujeitaria à hipnose? Sim ou não? Eu responderia sim, né? Eu estou doido para ser hipnotizado, não consigo encontrar quem aceite me hipnotizar. Né? É que eu tenho algumas determinações. Né? Eu quero ser hipnotizado com uma determinada finalidade e não quero voltar. Nossa. Vamos anotar, lógico. Vamos anotar o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Daqui a pouco a pastora Pietro Paulo vai citar alguns textos da Bíblia e talvez você fique curioso ou curiosa para conhecer melhor as Escrituras. A Agrade tem mais de 600 lugares no país para você estudar a Bíblia. O curso bíblico da Agrade está em todas as filiais e tem um monte de outros cursos. Não tem curso de hipnose ainda, mas tem um monte de outros cursos para você estudar na Agrade. É só você ligar amanhã no horário comercial para 3115-0819 em São Paulo. 3115-0819 em São Paulo e se informar sobre todos os cursos que a Agrade pode oferecer. Claro que eles não estão em todas as filiais, você tem que se informar onde é que eles estão presentes, tá bom? A gente vai para o intervalo. Esse é o momento mais legal do programa, porque você aparece nele. E agora você pode aparecer não apenas com a sua foto, mas também com o seu vídeo. A gente vai ver e vai ouvir você. Você tem voz e vez no Vejam Só, né? E ganha presente. Daqui a pouquinho, no comecinho do mês que vem, nós vamos sortear entre as fotos e vídeos quem vai ganhar uma diária de fim de semana para até 5 pessoas.
né, na pousada da Praia da Fortaleza, lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, lugar maravilhoso, né? Aliás, tem desconto para pastor e para pastora. Aproveita enquanto a pousada está sendo gerida por um pastor, que ele está repartindo a bênção, viu? Né? E para concorrer é só mandar a foto ou o vídeo. As instruções estão no nosso Facebook, que é justamente para onde você vai postar o seu vídeo e sua foto, tá? facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá, a primeira foto de hoje vem do Espírito Santo, lá em Vitória. No Espírito Santo nós temos a irmã Maria da Penha. Só que alguém bateu a foto para Maria da Penha e não informou, né? Tem que informar, porque se a Maria da Penha ganhar o prêmio, ela ganha sozinha. Tem que vir o nome da pessoa que bateu a foto também, viu? Olha só, toda elegante. A essa hora, toda elegantona, assistindo ao Vejam Só, que bênção. Tá bom. Vamos para Fortaleza, lá no Ceará. Ô, capital linda, povo bom, lá de Fortaleza. O Bruno Menezes. Bruno, manda outra foto com a luz acesa, não a luz só da TV, porque senão acontece isso, tá bom? Vamos lá, Brunão. Deus te abençoe. Um grande abraço para você e para o povo de Fortaleza. Saudade, Fortaleza. Em Maceió, que eu não conheço, lá nas Alagoas, nós temos o José Gomes. Ele me conhece. Ele assiste ao Vejam Só toda noite. Obrigado, ô Gomes. Deus abençoe você. Um dia eu quero conhecer as Alagoas. Quem sabe a gente se cruza. E as últimas duas fotos são de Londrina, lá no Paraná. É o Moás Lourenço. Valeu, Moás. Moás mesmo? É assim que fala? Moás Lourenço. E também a Amélia Realina. Olha só, que moça bonita. Amélia, lá de Londrina, no Paraná. Deus te abençoe. Com certeza o nome da Amélia foi dado em homenagem a alguém, né? Para essa jovem aí. Hoje em dia não se dá o nome de Amélia por causa de uma música muito... Aliás, uma música bem interessante, mas não tem nada de verdadeira, né? Enfim. Um ósculo santo para você, Amélia. Deus te abençoe. Vamos lá. Dr. Márcio Bassi é o nosso pastor terapeuta e ele veio conversar conosco sobre hipnose. Por que o senhor acha que um cristão pode praticar hipnose a despeito daquilo que a pastora falou? Na Escritura não encontro nada textual, olhando não só o texto, mas o contexto em si, que explicite que é proibido. Esse é o primeiro fato. O segundo é que, de certa forma, a hipnose, de certa forma, ocorre em todos os momentos do nosso dia a dia, até na igreja. Por quê? A PNL é utilizado muito em muitas igrejas. Programação neurolinguística. Acontece, eu já vi muitos cultos que está lá o pregador, pastor, utilizando PNL. Quem conhece, identifica na hora. PNL utiliza métodos da hipnose. Então, se é utilizado no culto, para um fim proveitoso, por que o indivíduo, para sua recuperação e saúde, não pode utilizar? Tá. Agora, aproveitando que o senhor está com a palavra, né? A gente viu nas imagens da matéria de abertura, aliás, uma matéria muito bem feita, do Zeca, para variar, né? Que há uma técnica lá em que o terapeuta, o hipnólogo, né, fica girando a mão e tal, e a uma certa altura a pessoa que ele estava hipnotizando desaba a cabeça. É assim mesmo? Tem 5 tipos, essa é uma delas, né? 5 tipos que a pessoa pode ser hipnotizada. Mas é interessante que a hipnose, vou até utilizar a fala da pastora, pode ser utilizada no espiritualismo, no ocultismo, é utilizada. É a maneira certa? Não é. Pode ser utilizada, de repente, para trabalhar questões de saúde, medicina, terapêutica? Pode. Esse seria o ideal. Mas o que acontece? Muitas vezes nós fazemos uma associação entre experiências que a gente vivencia ou viu, inclusive em questões de ocultismo, que ocorre muito disso, né? Tem isso, as pessoas colocarem a mão, algo assim, a pessoa cair. Com algo científico. Perda de consciência, ela ocorre. E é interessante que na perda de consciência, no sentido de o inconsciente estar mais ativo, você consegue fazer programações na pessoa, até para mudanças de comportamento positivas. Porque, querendo ou não, pegar um exemplo básico nosso, quando a gente vai dormir,
Se nós ligamos, né, por exemplo, bem baixinho, um CD, algo assim, com estudo, com algo assim, isso facilita depois o nosso aprendizado, por incrível que pareça. O nosso inconsciente continua trabalhando e nós podemos usar isso a nosso favor. Bom, Angélica, depois você localiza essa cena que eu descrevi aí, que eu tenho outras perguntas a fazer, baseado nessa cena do rapaz que vê a mão girando assim e puf, né? Para a gente perguntar para o pastor Bassi. Pastora Silvia, a senhora se considera uma pessoa obscurantista? Eu não sei o que é isso. Que é avessa às coisas, aos avanços da ciência. Não, pastor, de forma alguma. A minha preocupação é que, às vezes, nós que somos homens e mulheres espirituais, nós ficamos muito impressionados com coisas naturais. E nós não fomos chamados para ficar impressionados com coisas naturais. Então, por exemplo, o que o pastor falou, infelizmente é verdade, né? Que algumas igrejas... É que tem gente que fala que tem algumas igrejas que usam de hipnose, né? Eu até acredito que tenha mesmo alguns pastores que usem, porque tem pastores que fazem cada coisa, né? Né? Mas eu acredito que a neurolinguística, em muitos casos, é muito mais usada do que a própria hipnose em si. Eu acredito que a neurolinguística... A neurolinguística... mas eu não creio que um pastor deva usar a PNL. Eu não creio. Eu creio que o pastor deve se mover no espiritual. Então, a oratória é uma coisa, né? Existem coisas dentro da oratória que você vai se comportar daquela forma por causa da oratória. Agora, você usar a neurolinguística para levar as pessoas... alguma coisa, alguma finalidade, como o pastor gosta de dizer que eu sou bem pentecostal, né? Para mim é fogo estranho. Então, na igreja, nós não estamos lá para mexer com a mente das pessoas. Nós não estamos lá para lubridiar as pessoas. Nós estamos lá para aflorar o lado espiritual que talvez ela não saiba buscar sozinha. Então, um pastor que usa a PNL no culto... Programação neurolinguística. Né? Então, assim, o pastor que usa, assim, sinto muito, né, pastor? Mas ele não é porque ele usa que é certo usar. Né? Então, assim, não é para usar a neurolinguística, não é para usar muito menos a hipnose, né? Muito menos. Os pastores têm que se mover no espírito. É assim que os apóstolos se moviam, não era? Então tá, mas vamos lá. A senhora vamos supor, a senhora tem dor de dente. Sim. A senhora vai ao dentista, o dentista vai pegar uma anestesia, vai anestesiar a senhora, abrir seu dente com um motorzinho, que aquilo é um equipamento de tortura óbvio e ululante. Né? Você sabe por que o dentista usa máscara, né? Não, por quê? Não sabe? Não, eu imagino que é por causa das bactérias. Essa é desculpa. Fica ser identificado. Pra ninguém ver que ele tá rindo de você enquanto ele tortura. Bom, a senhora se sujeita a tudo isso. Porque tá com dor de dente, precisa ser curada. Sim. Se a ciência, inclusive a programação neurolinguística, é científica, por que nós não podemos usar? Pastor, então, aí entra onde o pastor falou, né? Cadê os textos que a senhora prometeu? Tá aqui. Então vamos lá. Todos. Mas deixa eu responder essa primeiro. Tá bom. Agora esqueci. Por que não pode usar a programação neurolinguística? Não. Então, a programação neurolinguística, eu penso dessa forma. Até o momento, ela não tem nada de errado. Porque vai ensinar você a fazer algumas coisas, vai ensinar você realizar melhor algumas coisas. Não tem nada de errado. Agora, a partir do momento que a neurolinguística começa a interferir na vida alheia, né? Como assim, vida alheia? Interferir na vida alheia. Então, dá um exemplo. Então, por exemplo, eu vou fechar um contrato. Certo. Então, existem técnicas na neurolinguística que eu vou promovendo uma situação para que a pessoa
é quase uma hipnose, né? Mas é para que a pessoa seja levada àquilo. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa, na hora, faz uma coisa, depois ela volta para casa, quando ela pensou melhor, ela volta, nossa, mas eu não deveria ter feito, eu não... Então, você começa a entrar no livre-arbítrio da outra pessoa. Tá. É assim mesmo, doutor? Querendo ou não, a neurolinguística utiliza sugestão como a hipnose. Por isso que eu trouxe a baila aqui, porque querendo ou não, nós utilizamos isso. Tem o seu lado negativo, mas tem muito o seu lado positivo. E aí depende de quem? De quem está recebendo, né? Vamos pegar aqui o texto de Romanos, capítulo 12, fala que devemos transformar o nosso entendimento, né? Querendo ou não, a hipnose pode ser usada para transformar o entendimento e a neurolinguística pode ser utilizada, não que eu utilize nos cultos, né, na pregação, mas é uma ferramenta que eu já vi muitos utilizarem. É errado utilizar? Não, porque é uma técnica. A técnica, ela não exclui a realidade e o poder da palavra existente, a palavra bíblica. Se ele está utilizando a palavra bíblica de forma coerente, né, bem aplicada, não condena. Muitas vezes nós temos como se... Eu já fui de igreja pentecostal, né? Mas a igreja batiza do povo. É uma igreja pentecostal, pastor? Não, eu estou falando aquela do reteté mesmo, né? Aquela sapatinho de fogo, né? Fica pulando, já fui. Né? Ela é dessa. Mas, o que acontece? Nós muitas vezes achamos que a profecia, ela não é simplesmente só a palavra. Nós queremos, como batistas, que a maior profecia é essa. A técnica que ela pode ser utilizada, se ela não ferir numa conduta ética e respeitar o outro, não há problema. Mas ela está falando que a neurolinguística viola o livre-arbítrio. Será que viola? Eu tenho minhas dúvidas, porque, volto a falar, ela usa aspectos da hipnose, no sentido de sugestão. A pessoa aceita se ela quiser. É a mesma coisa que te dizer, por exemplo, que um sermão bem aplicado no domingo está ferindo o livre-arbítrio, só porque está conduzindo a pessoa em mudanças de comportamento. Mas aí a defesa dela é fácil. O Espírito Santo é que vai fazer esse convencimento. Exatamente. E quem disse que o Espírito Santo não está utilizando a neuro? Percebe? A técnica em si não anula a existência e a realidade bíblica. Então, mas o problema é a consciência. O problema é a consciência. Então, a partir do momento que a pessoa ela é sugestionada de uma forma que ela fica lubridiada, que ela fica entorpecida, ela está sem a consciência dela. Vamos mostrar a imagem que eu pedi? A nossa técnica conseguiu, para mostrar exatamente o que a pastora está falando. Não é PNL, não é programação neurolinguística, é hipnose, no caso, faz parte da matéria de abertura do Zeca, que você assistiu no início do programa. Põe lá. Olha lá, tá vendo? O hipnólogo está lá falando com o rapaz, está hipnotizando e tal. Isso é hipnose, né? Que até onde eu sei, né? Aí, ó, sim. Pronto. O cara desabou. É aquilo que a pastora falou. Ele está totalmente à mercê, olha lá, né? Isso não vai dizer que ele está dormindo, porque só esse toque do hipnólogo ele acordaria. O senhor descreve isso para nós em termos científicos, por favor? A pessoa, ela desliga a parte consciente e facilita o acesso ao inconsciente. É quase que se a pessoa estivesse no estado de dormência, só que não está, né? Esse estado de inconsciência fica mais fácil fazer o quê? Reprogramação. Vamos dar um exemplo clássico. Uma pessoa que bebe, né? É difícil trabalhar alguém que bebe? É muito complicado, porque uma pessoa que tem dependência alcoólica, para você trabalhar, leva muito tempo, muitos anos. Mas nesse estado que o rapaz está lá, ele aceita tudo que o hipnólogo falar? Por isso que a minha fala no início, você precisa saber quem é e entender o motivo por que está lá. Porque senão tem muitos bons profissionais em todas as áreas, assim como muitos bons pastores em todas as áreas, mas nem todos são plenamente éticos, nem todos são plenamente hábeis naquilo que fazem. Então a gente precisa conhecer realmente o hipnólogo que está procurando e o motivo que está te levando lá, porque você fica à mercê, sim. Seguindo o seu raciocínio, então vamos supor que aquele rapaz estivesse lá porque ele é um alcoólatra, certo?
Aí o hipnólogo ia falar o quê para ele? Não beba nunca mais? Pode ser reprogramação. Você tem nojo de bebida, você sente ânsia na bebida. A pessoa, quando falta consciente, querendo ou não, aquela sugestão que foi dada diretamente a ele vai reproduzir quando ele tiver contato com a bebida, ânsia. Tem fácil? Mas isso funciona mesmo? Funciona, a longo prazo. Então funciona. é muito... Como assim longo prazo? Longo prazo que eu digo, pelo menos há 10 a 20 semanas você consegue ter um retorno. 10 a 20 Ele semanas. tem que ser sugestionado? Tem que ser sugestionado. Todo esse tempo? Tem. Uma vez por semana você tem que ir lá, tem que ter sugestão para realizar esse trabalho. Por isso que é importante saber com quem você está indo e para quê. Porque se nosso camarada manda você assinar um cheque, você assina. E assina mesmo? Assina. Mas é diferente. Você, vou até utilizar o termo bíblico que o Zeca colocou, né? Andar de forma sóbria. O andar de forma sóbria pressupõe-se o quê? Uma vivência consciente daquilo que você está fazendo. E é o contrário do que tá lá. O estado de hipnótico é um momento, não é... Mas com consequências... Mas aí que está, você deliberadamente procura, você se sujeita e você conhece o terapeuta. Percebe a diferença? Pastora? Então, mas o problema, eu entendo o que o pastor está querendo dizer, eu sei que essa instrução médica, mas eu creio que isso não é para o povo de Deus. Para mim isso não é para ninguém, mas vamos falar do povo de Deus. Então, assim, isso não é para o povo de Deus. Então, é claro, esse texto está falando disso, mas nós precisamos estar nas nossas faculdades mentais de uma forma inteira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Qual é o problema de se embriagar? É a consciência alterada. Qual o problema de se drogar? É a consciência alterada. Nós não podemos ter a consciência alterada. Nós temos que ter domínio da nossa consciência. Nós não podemos nos colocar na mão de uma outra pessoa. Então, o pastor disse, é claro, a gente teria, a pessoa que for fazer, teria que avaliar o motivo e quem vai fazer, mas será que as pessoas estão... Não, eu acho que não tem que fazer de forma alguma, tá? Eu vou falar os versículos, mas a pessoa tem ciência disso? Ela tem discernimento disso? Ela vai conseguir essa avaliação? Né? Porque por muito menos, eu até fiquei pensando, falei, nossa, será que aquele médico lá, aquele... Hipnólogo. Não, doutor. Aquele... É uma que ela está falando. Poxa, Eu pensei a mesma coisa. Não é? Porque para conseguir a quantidade absurda de estupros que ele praticou e que foram provados, então as mulheres... ele foi condenado, lábia não é, né? Então assim... Quem que ia imaginar, né? Um médico famoso, um médico, né, tal. E eu acredito que a pessoa, ela se sujeite, então, assim, ela fica aberta porque ela vai com essa perspectiva. Não, eu preciso ser curado de algo, então eu vou para isso. Então, ela vai se abrindo. Mas não é porque tem um resultado que a gente vai usar aquilo. Então, eu vou ler um texto. Por favor. Tá. Então, Deuteronômio 18, verso 9, o título da minha Bíblia está assim: As abominações das nações. Credo, pastora. Vai. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz estas coisas. E por causa destas abominações, que o Senhor teu Deus expulsa essas nações de diante de ti, serás perfeito diante do Senhor teu Deus. As nações que has de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não permite tal prática. Então eu queria falar duas coisas desse texto. Que para o Senhor... Quem jogou o filho na fogueira e ofereceu para Satanás e para quem foi lá na mesa branca para receber uma psicografia, não tem diferença. Está tudo num pacote só. E o que seria esse encantador? O encantador aí é o que encanta animais, é o que encanta a serpente...
Será que é só isso? O senhor identifica hipnólogo com encantador? Não. Por quê? Por quê? Porque tem na minha família muita gente que já praticou e pratica ainda espiritismo. E olha, não tem nada a ver. Eu já fiz muito evangelismo com o centro espírita, né? E tem nada a ver, querendo ou não, o encantador, para mim, é aquele artes mágicas. É aquele que realmente invoca espíritos, né, que não são do Senhor. É aquele que se corta, consegue andar pelo fogo, possuído por um espírito que não é o de Deus, né? Nesse sentido, eu identifico, porque tomando como base até o restante do Velho Testamento, são essas pessoas que estavam ali naquelas terras. Então, eu não consigo identificar o hipnólogo ali. Então, mas eu não tenho uma... Por exemplo, o cara que encanta a cobra, para a cobra ficar lá dançando, ele hipnotizou a cobra, não hipnotizou? Eu não diria isso. Eu diria que ele usou uma técnica ali para criar algumas ilusões para a serpente. Não que ele tenha... Porque se ele tivesse hipnotizado a serpente, vamos utilizar aquele homem que estava ali, né, no vídeo. Certo. E até alguns shows meio bizarros que as pessoas utilizam. Ele faria a cobra ficar em pé, deitada. Ele não faz isso. Ele apenas se previne dela não picá-lo. A gente não consegue ver uma hipnose na prática mesmo ali. É mais um show de horrores que outra coisa. Aliás, falar em show, a gente vai tratar dessas hipnoses instantâneas que acontecem por aí, inclusive na televisão. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Você sabe que agora, no Vejam Só, você tem voz e vez. Voz e vez. É só fazer o vídeo. No Facebook do programa tem um vídeo, tem 2 vídeos explicando como você faz. Um do Zeca, mostrando direitinho, passo a passo, como fazer o seu vídeo, e um meu, te exortando a fazer o seu, para que a gente possa ouvir a sua voz e a sua proposta aqui no programa. Você posta o seu vídeo como comentário do meu vídeo e fica tudo certo, tá bom? Vamos ver o que a gente recebeu hoje. Vamos lá. Olá, Pastor Eber. Eu gostaria de saber se existe uma contradição entre Romanos 3, 21 até o final e Tiago 2, 24, uma vez que Paulo diz que somos justificados pela fé somente e Tiago diz que somos justificados também pelas obras. Legal. Ó, um dos equívocos que esse irmão cometeu foi não ter se identificado. Você tem que dizer quem você é e de onde você fala. Se possível, até qual é a sua igreja, tá bom? Seja ela qual for, pode falar. Tá? E sobre esse tema a gente vai estudar a pauta, se bem que vai ficar muito difícil achar alguém evangélico, pastor, líder de povo de Deus, que ame a palavra, que diga que tem uma contradição aí, né? A resposta até é fácil, né? Mas valeu a sua contribuição, tá bom, irmão? Hoje o nosso assunto é a questão da hipnose, né? Hipnose e a fé. Eu queria entender o seguinte... Pastor Márcio Bassi, ele é um pastor e terapeuta que entende bem de hipnose, só que ele não pratica, né? Se a hipnose acessa o inconsciente, né? Foi isso que o senhor falou, e é algo científico, então não dá para haver confirmação no uso espiritualista que é feito. Por exemplo, terapias de vidas passadas. Você traz o inconsciente da pessoa à tona, hipnotiza e traz o inconsciente à tona. O inconsciente não tem vida passada, porque vida passada não existe. E isso vai ficar patente. Como é que funciona isso, então? Como é que tem terapeuta que usa a hipnose para provar que a pessoa teve outras vidas? Antes de responder, eu estava pesquisando a respeito, né, sobre a perspectiva cristã em hipnose. Tem gente que escreveu que quem é hipnotizado tem clarividência, telepatia, telecinese. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Onde as pessoas tiram um negócio desse? Né? Mas, voltando, agora sim respondendo. Quem utiliza a hipnose com essa questão de regressão de vidas passadas, querendo ou não, ela está fazendo uso ocultista dessa técnica. Quando você faz um uso ocultista, você está se permitindo também uma manifestação espiritual. Então, por isso, ela já perde toda a característica científica que ela traz. Então, aí já entra uma influência demoníaca. Sim.
Como, por exemplo, tem muitos casos, né? Eu trabalhei um tempo ajudando o pessoal combatendo algumas seitas, né? Tem alguns casos de pastores, né? Já que a gente está falando dessa questão, que lá na frente, no púlpito, eles deixam a Bíblia de lado, escutam seres espirituais e trazem a mensagem. Como é que é o negócio? Tem pastores que deixam a Bíblia de lado no púlpito e escutam seres espirituais e trazem a mensagem ao povo de Deus, ouvindo simplesmente esses seres espirituais. Percebe como a gente pode, seja inconsciente, né, estado de inconsciência, ou consciente, se abrir para um mundo espiritual? Mas os crentes precisam ser um pouco, né? Crentes de Bereia, né? Eles têm... Eu sei que, infelizmente, não é assim, Mas pastor. acontece. É claro, Acontece. claro que Eu nunca ouvi acontece. falar disso. Como Nunca ouviu falar? Não. Eu também nunca ouvi falar, mas eu acredito no que o pastor está falando. tem. Porque tem Mas tanta... o pastor explicitamente fala? Tem. Fulano de tal, tá? Então estou trazendo isso. Que é isso? Numa igreja evangélica? Não. Negócio meio doido, né? Não, na igreja evangélica não é, não. Negócio meio doido. Não é, não. Muitas vezes o líder não pode ser tão crente, cristão, no sentido bíblico, mas muitas pessoas estão ali de maneira inocente. Até. Mas tem a dó. Por incrível que pareça, tem. Bom. Não, eu acredito que tenha, mas eu gostaria, antes do pastor me encher de perguntas, estou aqui para isso, estou aqui para responder. Porque outro dia o senhor falou, né, você não está aqui para isso, né? Foi. Estou aqui para isso. Mas eu só queria falar que esse texto de Deuteronômio, que eu acabei de ler, o texto inteiro está falando de relações interpessoais entre pessoas. Então, eu particularmente acho muito perigoso pegar o encantamento para usar só essa parte, usar para animais. Tá bom. Ok? Tá bom. Só para Ok, vamos cumprir meu papel. Mas deixa eu apertar a senhora, que eu tenho que apertar a senhora também. Pode né? apertar. Há um crime terrível. Temos uma testemunha que não consegue lembrar os detalhes. A hipnose ajuda a pessoa, inclusive, a dizer qual foi a placa do carro que os bandidos usaram, etc. e tal. A senhora é contra? A hipnose ajuda a ir para vidas passadas também. Quem disse que é verdade? Pastor, o que eu falei, eu não estou dizendo que não é verdade. Acontece. O que eu estou querendo dizer é que não é legítimo para nós. Não é. Porque a pessoa fica à mercê de qualquer tipo de sugestão, seja natural, seja espiritual. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que vocês já viram cirurgias espirituais, né? Claro. Dr. Fritz, tal. Né? Então, ele enfia o dedo lá na pessoa, abre a pessoa, tira o tumor, está anestesiado. Não sente dor. Abre lá com o bisturi, tira lá o que tem que tirar, a pessoa não sentiu dor. Então, eu entendo, pelo menos os cristãos, né, que estão fazendo isso, eles estão levando para o lado da ciência ou, né, estão sendo enganados, é o que eu acho, pastor. Que estão sendo enganados que aquilo é ciência, porque a conclusão é a mesma, tanto na cadeira do dentista, que é para ser anestesiado e não sentir dor, quanto na maca espírita, é para ser anestesiado e não sentir dor. Mas só agora sentir dor? Não, pastor, então... não é. Pastor, não é isso. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que você pode se utilizar da mesma coisa, e aí o hipnotismo na cadeira de dentista é válido. A cirurgia espiritual aí não é válido. Aí depende da aplicação. Não é para anestesia? É essa aplicação, anestesia, não sentir dor. Posso fazer uma colocação? Claro. Pastor, eu já vi anestesia, eu já vi cirurgia espiritual, né? Eles não utilizam hipnose. É uma questão espiritual. Eles não utilizam hipnose. E outro ponto que é interessante é que o Dr. Fritz, né, ele não é reconhecido na questão científica. Claro. É importante fazer essa pontuação. Não, claro, pastor, Agora... eu entendo. Mas só um detalhe, que a minha mente hoje, que fico pensando um monte de coisa, o pastor disse que ele não se utiliza da hipnose. Eu entendo. E será
que o mundo espiritual não se utiliza da hipnose? Ele falou que sim. É isso que eu estou querendo dizer. Tá. E essas hipnoses que a gente vê na televisão, ou ela falou em circo, tal, né? É real, é show, o que é aquilo? Muitas são show, né? E tem muitas que as pessoas se deixam levar apertamente. As pessoas querem uma experiência. O mundo de hoje é um mundo sedento por experiência, né? Tanto a nível espiritual, quanto a nível científico, quanto a nível tecnológico. As pessoas buscam experiência e elas se abrem. Se a pessoa tem o hipnólogo, uma má intenção, mau caráter, quer fazer daquilo um circo, um show, ele faz, infelizmente. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: existe algum tipo de dom ou talento para hipnotizar? Não, é uma técnica que você aprende. Qualquer pessoa pode aprender? Qualquer pessoa pode aprender. Porque tinha um rapaz que punha a mão assim. É tudo, mas volta minha fala no início. A hipnose depende mais do paciente, dele querer se sujeitar, do que do hipnotizador. Mas é uma técnica que você pode utilizar. Você leva um tempo aprendendo, se desenvolvendo, né? Para respeitar os padrões éticos, científicos, mas pode utilizar. Vamos ver o que os crentes responderam para o Zeca. Vamos lá. Hipnose, você sabe o que é isso? Seria colocar a pessoa para relembrar algo do passado? Você acha que o cristão pode trabalhar com esse tipo de coisa? Quando eu digo trabalhar, assim, se submeter a tratamentos de saúde com hipnose? Não acho. Não acho que seria, porque o Senhor diz na palavra que a gente tem que esquecer o passado e viver o presente. Então, não seria... É ilícito, né? A palavra do Senhor não seria uma coisa que um cristão deveria fazer. Não se submeter a isso. A Bíblia diz que tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Eu acho que vai do particular de cada um. Eu não acredito. Então, pra mim, não teria efeito nenhum, porque eu não acredito. Mas eu acho que se acredita nisso, eu acho que vai... Cada um responde por si, né? É uma opção do cristão, né? Eu não ia querer. Eu não ia querer permitir que alguém chegasse num lugar onde eu acho que só Deus pode entrar. Não, porque Cristo não trabalhou dessa forma, né? A gente trabalha à base de oração e jejum, né? E cristão não deve participar dessas coisas que são seitas, né? Coisas fora do padrão bíblico, né? Bom, não necessariamente seita, né? O Lucas diz assim: se for algo sério, sim. Agora, se for para brincar imitando animais, etc., não. A pessoa imita mesmo, isso não é palhaçada. Pode imitar. Mas se a gente for parar para pensar, né? Me permitam aqui até essa reflexão. Eu sou avivado, creio nos dons do Espírito Santo, creio no partir do Espírito Santo. Mas vocês já viram aqueles dons do pessoal imitando aranha, imitando leão, rugindo, chararaca andando? Tem uns dons, né, que o pessoal fala assim, meio cristão até. Que é absurdo. E nisso a gente vê até onde, né, a pessoa realmente... Só a hipnose que está conduzindo a pessoa nisso. Então, esse tipo de coisa que o pastor acabou de falar começou em Toronto, no Canadá, na igreja Vineyard, lá que foi desligada do Ministério Vineyard, lá do aeroporto. A senhora chegou aí lá? Não. A senhora é toda atualizada? Mas eu não fui. nem sei se era crente na época. Isso foi quando, pastor? Faz tempo. Acho que eu não era nem crente. Mas tem até hoje esse negócio de imitar bicho e tal. Na sua igreja tem? Não. Se esse procedimento for ajudar você a combater traumas do passado ou algo semelhante, não vejo por que ser contra. Aliás, eu queria saber isso da pastora. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quanto mais sã a pessoa for, melhor será a sua comunhão com Deus. E aí, pastora? Eu, por exemplo, eu gostaria de ser hipnotizado porque eu tenho algumas dúvidas. Eu sou inimigo ferrenho do meu inconsciente. A senhora falou que o inconsciente, não sei se o pastor concorda, é o nosso homem interior. Então eu estou lascado, porque se eu pegar o meu inconsciente, eu mato desgranhando. Qual que é a pergunta exatamente? Eu quero saber por que a senhora é contra usar hipnose, se isso vai nos ajudar a resolver traumas do passado ou coisas semelhantes. Porque nós somos homens e mulheres espirituais, pastor. Em Hebreus 4:12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu amo a palavra, me dá até vontade de chorar, mas vou me controlar.
Vou me conter. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Separar as coisas da mente das coisas do homem interior. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Precisa de hipnose? Não precisa, pastor. Eu vou contar uma experiência, eu não vim aqui para contar a experiência minha, mas só para dar uma ilustrada, né? Eu era gaga quando era criança. De vez em quando, assim, enroscadinha, acho que vocês já perceberam, né? Nunca notei. Às vezes, mas é bem pouquinho, Natal. Mas eu era gaga. Então, meu pai, né? Silvia, fala devagar, né? Fala devagar. E eu fui e tal, porque eu penso muito rápido, acho que me atrapalha um pouco. E ele fala devagar. Bom, enfim, aí fui melhorando, a gente fica mocinha, né? Não quer ficar gaga, né, pastor? Aí vai, né? Aí a gente vai e tal. Mas um dia, e depois que eu me converti, nossa, teve uma melhora assim. Aí parei de gaguejar mesmo. Daí eu já não era tão gaga, mas ainda era. Acabou a minha gastrite nervosa, enfim. E aí eu troquei de jugo, eu tinha com quem trocar o jugo, né? Tal. Mas um dia eu subi no púlpito, me posicionei no púlpito, né? Me posicionei no púlpito para pregar e quando eu coloquei a Bíblia em cima do púlpito, o Senhor falou assim para mim: olha quantas pessoas eu coloquei sentadas para te ouvir falar. Mas assim, isso naquela velocidade, né, pastor? Naquela velocidade. Aí ele falou: você gaguejava porque você achava que ninguém ia parar para te ouvir. Então você queria falar muito rápido. Aí chorei, né? Aí aqueles vexame, né, pastor? Aí chorei. Nas técnicas para superar a gagueira, não usou hipnose? Não, nada. Usei a palavra do Senhor, que é capaz de dividir... Pastor, e o senhor? O senhor é pastor, conhece a Bíblia. E aí? Concordo que Deus cura quando Ele quer curar. Agora, quando Ele não quer curar, Deus deixou para nós algo chamado ciência que a gente pode utilizar. Eu até vou utilizar um texto bíblico, né, que é importante. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes tem coisa na nossa alma, né, falando como psicólogo, que no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso inconsciente, o nosso homem interior, use o nome que quiser, que muitas vezes Deus permite. E Deus não cura. O que a gente vai fazer? Vai ficar carregando aquela doença, né, se a gente pode chamar assim, né, aquele padrão de comportamento incoerente, inconsistente, só porque a gente não quer se tratar? Eu vejo que a ciência é algo lindo que Deus deixou. E Deus deu essa capacidade para nós administrarmos, para termos um corpo, uma alma e um espírito são. Porque é interessante quando nós fazemos esse comparativo com o Antigo Testamento. O enfermo não podia entrar no templo. O enfermo tinha que ficar fora, porque ele era considerado impuro. Quando nós estamos impuros, né, nossa alma, nosso coração, até onde a gente consegue realmente adentrar o lugar que Deus tem para nós. Eu concordo com o pastor. Por isso que é interessante, né, nós utilizarmos aquilo que Deus disponibilizou. Não, o Senhor não quer curar? Deus pode curar a cagueira, eu creio. Com Deus pode ressuscitar. Claro. Mas Deus não quer curar, por que não utilizar a ciência? Por que não utilizar aquilo que Deus deixou? Eu creio, viu, pastor? Eu creio, assim, as minhas ovelhas estão me ouvindo, elas sabem que é verdade. Em algumas situações eu digo, procure um psicólogo. Procure um psicólogo. Quer meu cartão? Pode me dar. Nós tínhamos um caso recente na igreja de um homem bom, trabalhador e tal. E aí ficou lá de cama e tal. E a esposa já começou a perder a paciência, porque não quer entrar aquelas coisas, né? E tal. E daí nós fomos lá e ele estava tão acabado, ele estava depressivo mesmo. E eu disse, procure um psiquiatra.
para ele te dar um remédio, para você sair dessa situação. E depois você vai fazer um tratamento psicológico para ir colocando a sua vida em ordem, as suas emoções em ordem e tal. E daí ele foi, né? Insistiu e teve aquele rosto de alívio, porque ele achou que eu ia chegar lá e eu ia orar, eu ia expulsar o espírito de depressão. Então, não é isso, pastor. Assim, eu creio mesmo, a minha igreja sabe. Eu indico mesmo, eu falo para ele mesmo, fiquei no pé, falei, já foi? Ai, não adianta, vai e tal. Só que as pessoas estão conscientes. O meu problema, pastor, é a consciência. As pessoas estão conscientes. Eu não pratico hipnose. Né? Então, pastor, eu achei que o senhor praticava. Eu fiz um monte de pergunta aqui que eu não posso fazer para o senhor, porque eu achei que o senhor era um hipnólogo. Uai. Eu tenho um amigo cristão que quer falar, então, até convidado para ter vindo aqui. Tem gente que vai ouvir isso, viu? Tá, vamos lá. O homem interior é o inconsciente? Sim e não. Como assim? É que depende da linha que a gente olha. Freud, ele dizia que o inconsciente é constituído de 3 instâncias: id, ego e superego. O ego é inconsciente? O inconsciente, faz parte do inconsciente. O ego é inconsciente, o superego também? Eu achei que era só o id. Também, não. O superego e o ego, eles têm acesso também à consciência, mas eles são considerados inconscientes. Tá. O superego é aquele camarada opressor, né? O id é aquele camarada que quer todo prazer. E o ego tem que controlar a balança. Então, dependendo da abordagem que a gente olha, a gente vai dizer que o inconsciente é o nosso homem interior. Eu gosto muito de uma expressão em inglês que diz self. Diz respeito à nossa vida interna. Então, mas quando a Bíblia fala de homem interior e o psicólogo fala do self, eles estão falando da mesma coisa? Sim, a gente pode considerar que sim. Tá. Porque ela parte das emoções e pensamentos. Infelizmente, nosso tempo acabou. Se você quiser, você pode entrar em contato com o Dr. Márcio Bassi, da Igreja Batista do Povo, ou com a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da Igreja Comunidade Cristã Plenitude. O contato deles está publicado em nosso Facebook. Vamos ver o resultado da enquete? Ai. 87% dizeriam não. Eu responderia sim. Eu quero muito, eu tenho um monte de problemas arquivados no meu inconsciente que se eu puder, eu esgano ele. Aliás, uma psicóloga falou isso para mim. É por isso que você tem problema. Você é inimigo do seu inconsciente. Com certeza é por isso mesmo. E ele fica torturando você. Mas eu só cheguei a essa conclusão. É o superego que está te estrangulando. Eu só cheguei a essa conclusão porque ele não me ajuda. Eu tentei, fiz de tudo e mais um pouco, fiz terapia e tudo, para ver se resolvia o problema desse bendito miserento. E aí agora ele é meu inimigo declarado. Pastor, posso falar uma coisinha? Fale. É rápido. Queridos, não entre na igreja achando que os pastores estão te hipnotizando. Lá no filme do Homem de Ferro, que é meu super-herói predileto, quando o Ivan Vanko lá chega para o Homem de Ferro, lá para o Tony Stark, e ele diz, você não precisa provar que Deus não existe, basta você colocar em dúvida, né, a veracidade dele. Então, uma pessoa que entra na igreja e quando o pastor fala algo, quando o pastor diz, a pessoa fica... ele está me hipnotizando, não, eu não vou ser hipnotizado, ele deixa de viver as coisas de Deus. Não se permita isso. Isso é uma mentira de Satanás. Bom, vamos lá. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Deus abençoe.